Olha para as tuas mãos agora mesmo. Consegues apertar bem o punho? Porque o que vou partilhar contigo hoje pode mudar completamente aquilo que pensas sobre o teu corpo e sobre o que ainda é possível fazer por ele. Há uma coisa que ninguém te diz quando começas a sentir que as pernas pesam mais do que antes, quando abrir um frasco de comporta se torna uma batalha, ou quando subir as escadas cá de casa já não é o mesmo de há 10 anos. Ninguém te diz que provavelmente não é culpa tua. E ninguém te explica que há alimentos normais que podes comprar em qualquer supermercado, que podem ajudar o teu corpo a recuperar parte dessa força que pensavas ter perdido para sempre. É exatamente disso que vamos falar hoje. 5 alimentos para travar a perda de músculo com a idade. Não são suplementos caros. Não são dietas loucas. São alimentos reais que cabem na cozinha de qualquer português e que, quando usados certos, podem fazer uma diferença que nunca esperavas. Fica até ao fim, porque o último alimento é o que a maioria das pessoas ignora completamente e pode ser o mais importante de todos. Vamos começar com algo que talvez já tenhas em casa sem saber o poder que tem. O primeiro alimento é o peixe gordo. E quando digo peixe gordo, estou a falar de coisas como a sardinha, a cavala, o salmão. Em Portugal temos sorte porque o peixe faz parte da nossa cultura há séculos. Mas a questão é que a maioria das pessoas come peixe e pensa que já está a fazer tudo certo, e muitas vezes não está a tirar o máximo partido dele. Aqui está o que acontece dentro do teu corpo quando envelheces. O sistema imunitário começa a trabalhar de forma diferente. Cria uma espécie de inflamação de baixo nível que percorre o corpo todo, sem dores fortes, sem febre, sem sintomas óbvios. É silenciosa. Mas essa inflamação tem um efeito devastador nos músculos, porque bloqueia os sinais que dizem ao corpo para usar a proteína que comes e transformá-la em tecido muscular novo. É por isso que há pessoas que comem bem, que até fazem algum exercício, e mesmo assim continuam a perder músculo. O problema não é a falta de esforço, é que o corpo está num estado inflamatório que impede a recuperação. O peixe gordo é rico em ômega 3, que são compostos naturais com uma capacidade enorme de reduzir essa inflamação. Pensemos no caso do António, um senhor de 78 anos de Aveiro, que sempre foi pescador, que sempre comeu bem. Mas começou a notar que os braços estavam a ficar finos e que as dores nos ombros nunca passavam. O médico explicou-lhe que a inflamação crónica estava literalmente a consumir os seus músculos antes de os conseguir reconstruir. O António voltou a colocar cavala grelhada e sardinha assada na mesa 3 vezes por semana. E ao fim de alguns meses, as dores tinham diminuído, os ombros voltaram a ter força e ele voltou a conseguir levantar os netos, sem aquela sensação de que os braços iam ceder. Não precisas de comer grandes quantidades. Uma aposta razoável já é suficiente. E a textura suave do peixe bem cozinhado é ótima para quem tem dificuldades a mastigar. O peixe gordo não combate só a falta de proteína. Combate a causa escondida por detrás da perda de músculo. E isso faz toda a diferença. Mas há um segundo problema que o peixe sozinho não resolve. E é aqui que entra o segundo alimento, algo que encontras em qualquer superfície e que muitos descartam sem pensar. O iogurte grego natural. Não o de frutas, não o com açúcar, não os que têm coberturas de cor. O iogurte grego simples, gordo, branco, espesso. Aquele que às vezes parece que tem um sabor demasiado ácido para algumas pessoas. Quando envelhecemos, o corpo desenvolve aquilo a que se chama resistência anabólica. Em português simples, significa que os músculos passam a precisar de muito mais proteína do que antes para conseguirem o mesmo efeito de reconstrução. É como se a porta do músculo ficasse mais difícil de abrir, e para a forçar, precisas de mais chave. O iogurte grego natural tem quase o dobro da proteína do iogurte normal. E tem um tipo de proteína chamada caseína, que o corpo demora muito tempo a digerir. Isso significa que os teus músculos ficam a receber aminoácidos durante horas depois de comeres. Não é um pico rápido e depois nada. É uma alimentação constante e sustentada. Pensa na Maria, uma senhora de 74 anos de Braga que adorava o jardim, mas que começou a sentir as pernas a tremer cada vez que se levantava do chão. Ela comia regularmente, mas raramente comia proteína a horas certas.
Começou a comer uma taça de iogurte grego natural ao lanche, com umas nozes por cima e um fio de mel. Simples assim. Ao fim de algumas semanas, as pernas já não tremiam tanto. Conseguia plantar, regar, agachar e levantar, sem aquela sensação de que ia cair. O que mudou? O músculo passou a ter o combustível certo, nas horas certas. Podes misturar o iogurte na papa de aveia da manhã. Podes usar como base de um molho para saladas. Podes simplesmente comer numa taça com fruta. Não precisa de ser complicado, mas precisa de ser consistente. E por falar em consistência, há um alimento que durante décadas te disseram para evitar. E essa informação provavelmente custou-te músculo que podias ter mantido. Deixa-me explicar. O ovo inteiro. Durante anos, ouviste que a gema era perigosa, que prejudicava o coração, que devias comer só as claras. Muita gente mais velha ainda hoje come ovos mexidos só de claras, porque ficou com esse medo. E compreende-se perfeitamente. Seguiste o que te disseram. Mas a ciência mudou, e agora sabe-se que o ovo inteiro é um dos alimentos mais completos que existem para quem está a perder músculo. A gema não é inimiga. A gema tem vitaminas essenciais, tem gorduras saudáveis, e o ovo inteiro contém leucina, um aminoácido que funciona como um botão de arranque para a construção muscular. Sem leucina suficiente, o corpo não recebe o sinal para começar a reparar o músculo, mesmo que estejas a comer proteína. É como ter o combustível no depósito, mas a chave não funcionar. O João, um reformado de Lisboa de 72 anos, vivia quase só de tosta e sopa. Pensava que estava a poupar o coração, mas os médicos disseram-lhe que as pernas estavam a perder massa muscular a uma velocidade preocupante. Começou a comer 2 ovos cozidos de manhã. Só isso. 2 meses depois, o médico ficou surpreendido com a diferença. As pernas voltaram a ter consistência. O João voltou a fazer as caminhadas no Parque Eduardo VII, sem ter de parar a cada 5 minutos. O ovo cozido é fácil de mastigar, fácil de digerir e fácil de preparar. Não precisas de mais nada do que uma panela com água. E o impacto no músculo pode ser muito maior do que imaginas. Agora vem o alimento que a maioria das pessoas ignora completamente, e é o que pode fazer mais diferença durante a noite. Sim, durante a noite. O queijo quark ou requeijão. Em Portugal temos o requeijão, que é suave, barato, acessível e que a maioria das pessoas associa ao pequeno almoço ou às sobremesas. Mas há uma razão específica para o comer à noite que muito pouca gente conhece. Quando dormes, o teu corpo entra num estado de jejum. Horas e horas sem receber nada. E nesse período, se não tiveste proteína suficiente antes de deitar, o corpo começa a retirar aminoácidos dos próprios músculos para manter outras funções. É como se o corpo ficasse a canibalizar os seus próprios recursos, silenciosamente, enquanto dormes. O requeijão tem uma proteína de digestão muito lenta, que demora horas a ser processada. Se o comeres antes de dormir, o teu corpo vai estar a receber um fornecimento contínuo de nutrientes durante as primeiras horas de sono, exatamente quando o músculo mais precisa de apoio para não ser consumido. Pensa na Ana, 81 anos, do Alentejo. Sentia o centro do corpo fraco, dificuldade em manter a postura e um cansaço enorme ao fim do dia. Uma enfermeira sugeriu-lhe experimentar comer uma tigela pequena de requeijão à noite, com um pouco de pimenta e tomate. A Ana ficou desconfiada. Mas experimentou. E ao fim de 3 semanas disse que parecia que o corpo tinha parado de recuar. A postura melhorou. O cansaço ao fim do dia era menor. E a sensação de fraqueza no tronco foi diminuindo. Não é magia. É bioquímica simples. O músculo precisa de apoio durante a noite tanto como durante o dia. E o requeijão é uma das formas mais acessíveis e saborosas de o dar. Há mais um alimento. O quinto. E é o que muitas vezes está no centro da mesa, mas está a ser preparado da forma errada. A carne de aves. O frango, o peru, o peito sem pele. Carne magra, fácil de digerir, com uma concentração enorme de proteína de qualidade. Parece óbvio, mas o problema não é saber que o frango tem proteína. O problema
é que muitos adultos mais velhos continuam a preferir carnes vermelhas pesadas porque pensam que são mais nutritivas ou porque é o que sempre comeram. E aí está a armadilha. Com a idade, o sistema digestivo fica menos eficiente. As enzimas que ajudam a quebrar proteínas complexas diminuem. Uma bifana ou um bife gordo podem tornar-se difíceis de digerir, causar desconforto, inflamação intestinal. E quando a digestão está comprometida, a absorção de nutrientes também piora. O que comes pode não estar a chegar onde precisas. A carne de aves magra é muito mais suave para o sistema digestivo. O corpo consegue extrair os aminoácidos de forma mais eficiente e usá-los diretamente nos músculos. E podes prepará-la de imensas formas simples. Frango no forno com limão e alho. Peru cozido desfiado numa sopa. Peito grelhado com ervas aromáticas como o alecrim ou o tomilho. São refeições que qualquer português conhece e que ficam deliciosas sem esforço. O Rui, um ex-mecânico de Setúbal de 74 anos, sempre foi orgulhoso da sua força. Mas os braços foram ficando mais finos, e ele não entendia porquê. Continuava a comer muito, mas sobretudo carne vermelha e comida pesada. As digestões eram difíceis, dormia mal por causa do desconforto, e sem dormir bem o corpo não regenerava. O médico sugeriu-lhe aliviar as refeições noturnas e introduzir frango. O Rui resistiu ao início porque achava que frango era comida de dieta, mas ao fim de um mês o desconforto tinha passado. Dormia melhor. E os braços, gradualmente, voltaram a ter uma firmeza que já não sentia há anos. Simplesmente ninguém te tinha explicado assim. Olha, antes de terminar, quero que levem uma coisa contigo desta conversa. Perder músculo com a idade não é inevitável da forma que muitas vezes parece. Há fatores biológicos reais. Há resistência anabólica, há inflamação crónica, há digestão mais lenta. Mas há também alimentos reais e acessíveis que podem contrariar esses processos de formas concretas. Não precisas de mudar tudo de uma vez. Começa por um alimento. Só um. Acrescenta sardinha 2 vezes esta semana. Experimenta o iogurte grego ao lanche. Tenta o requeijão antes de te deitar. Uma coisa de cada vez. O teu corpo não está a trair-te. Está à espera que lhe dês o que precisa. E tu tens essa capacidade. Não importa se tem 65 ou 85 anos. O músculo responde. Pode demorar um pouco mais do que quando eras jovem, mas responde. E claro, se tiveres sintomas que te preocupam, se a perda de força for muito rápida ou acompanhada de outros sinais, fala com o teu médico. Este vídeo não substitui uma consulta, mas pode ajudar-te a fazer as perguntas certas e a entender o que está a acontecer no teu corpo. Antes de saíres daqui, quero pedir-te uma coisa pequena, mas que significa muito. Deixa um comentário a dizer qual destes 5 alimentos já comes e qual vais experimentar. Lemos todos os comentários, e ver que este conteúdo chega a pessoas reais e faz diferença nas suas vidas é o que nos motiva a continuar. Se achaste útil, partilha com alguém que precisa de ouvir isto. Um familiar, um amigo, um vizinho. Porque às vezes basta uma pequena mudança para que tudo comece a melhorar. E essa pessoa pode ser tu, ainda hoje.